Fala galera, Velozes e Furiosos 10 tá chegando nos cinemas, já assistiu o filme na cabine de imprensa e esse aqui ó, é o famoso vídeo sobre todos os spoilers que acontecem no filme e é óbvio galera, que nós teremos muitos, mas muitos spoilers aqui no vídeo, então recado dado. Pra quem não quer ter nenhum tipo de spoiler, galera, já tá liberado no canal também aqui ó, crítica completa sem spoilers e também um vídeo exclusivo sobre o que acontece na cena pós-créditos do filme. Galera, sem demora aqui, ó, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. Começando então assim, ó, o filme volta lá para os eventos de Velozes e Furiosos 5 no nosso querido Rio de Janeiro. E a gente tá literalmente assim, ó, a minutos antes do momento onde, né, Dom, Brian e os outros vão roubar simplesmente lá o cofre do Herman Reyes, né, simplesmente lá da sede da polícia no Rio de Janeiro. E o que acontece, cara? A gente vê o Herman Reyes conversando com seu filho. O seu filho é o Dante Reyes. E o filme já estabelece de início do porquê que a gente não viu esse personagem lá atrás, tá? Simplesmente esse personagem tem um tipo de problema, tá? Ele passou por, cara, instituições de saúde e tudo mais, não sei o quê. A mãe dele era completamente contra que ele tivesse qualquer tipo de envolvimento com os negócios da família. Só que o pai, tá? Ele tem, sei lá, um certo apreço que está trazendo ele ali para que cuide dele, né? Simplesmente isso. Que simplesmente entenda o valor do dinheiro que tem da família e tudo mais lá, e que tem a sua responsabilidade, que quer passar o bastão para o Sr. Dante Reis, tá? E o filme vai encaixando, tá? Simplesmente assim, o Dante nos eventos que nós já vimos, já conhecemos do Velozes e Furiosos 5. Então ele tá simplesmente, ó, falando com o Dante, ele fecha o cofre e eles sobem lá para onde são os escritórios da polícia lá. A gente percebe que tem um homem vestido de azul, um homem forte, grande, gigantesco. Só que a gente não vê o rosto desse homem ali. O Dante vai e senta, né, numa sala ao lado lá, e o Herman Reyes entra na sala para falar com esse homem grande, gigantesco, azul. E a gente não vê mais nada acontecendo ali, porque simplesmente começa a invasão do cofre e a gente vê os eventos sendo, né, em sua sequência, diretamente do que a gente já sabe do Velozes e Furiosos 5. Então a gente vê uma, não uma remontagem, mas a gente vai vendo os eventos, né, com alguma outra perspectiva em alguns pontos lá de toda a perseguição que vai acontecendo até a gente chegar no momento da ponte. Quando chega no momento da ponte, a gente entende que o quê? Onde estava o Dante Reyes? Se for lembrar lá no Velozes e Furiosos 5, tá? Em uma das caminhonetes tá, né, o Sr. Herman Reyes lá, junto com o cara lá que era o segurança dele, barra, né, o cara que resolvia aquelas coisas todas, dirigindo o carro, e no outro carro tinha um cara que sai, né, de dentro da caminhonete, assim, com uma metralhadora. Eu não me lembro, obviamente, do Velozes e Furiosos 5, não voltei a ver Velozes e Furiosos 5 para ver que se mostrava o motorista, devia mostrar em algum tipo de relance, mas agora, né, nos eventos reencenados para Velozes e Furiosos 10, quem está dirigindo essa outra caminhonete é o Dante Reyes. Galera, no momento que o Dom, né, volta lá com o cofre e atinge o carro, quando ele atinge esse carro que era o do cara né, da metralhadora, o carro é jogado para o mar e o Dante Reyes, obviamente, como estava dentro do carro, ele sai, né, e é atirado longe assim no mar e permanece, obviamente, vivo. Depois, no filme, a gente vai entender o que? Quando ele cai no mar, ele foi dado como morto por 2 minutos, tá? Por 2 minutos. Beleza. Corta-se diretamente os eventos ali e a gente entra no tempo presente, diretamente em Los Angeles, onde o Dom está ensinando o pequeno Brian, né, o seu filho Brian, junto lá, o filho que ele teve junto com a Helena, ensinando ele, cara, a dirigir. É basicamente isso, tá? E ensinando ele algumas coisas ali relativas a como sentir o carro e tudo mais, assim. Corta, a gente vai direto para uma reunião de família, onde a gente é apresentado a personagem da Rita Moreno, né? Que ela é a mãe do Dom, mãe, né, do Jacob, mãe, agora me fugiu completamente o nome da nossa querida... Cadê? Nossa querida Mia, cara, me fugiu completamente o nome da Mia, completamente, galera. Então lá, tá todo mundo reunido, tem uma grande brincadeira ali, né, com o personagem do Huck, e já fica uma grande dica para algo que vai acontecer no final, tá? A gente tá no final de Velozes e Furiosos, né? Por que final? Porque a gente tem o 10 e tem o 11. Ah, mas o Vin Diesel já falou que a gente vai ter possivelmente uma trilogia, isso aqui. Cara, é o 10 e o 11, tá? Pra quem já viu a crítica sem spoilers, eu falo muito que esse 10 aqui é o Guerra Infinita, que o 11 vai ser o Vingadores Ultimato de Velozes e Furiosos, tá? No começo ali, quando tá uma brincadeira do Tej com o Roman e com o Ham,
Eles estão criando como se fosse um perfil num site de relacionamentos pro Han, e ali já fica uma coisa assim, pô, o Han não quer ter mais envolvimento com ninguém, não consegue, não sei o que, blá, 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 a falta que ele sente da Gisele e tudo mais, aquela pontinha de elementos que vão acontecer mais pra frente no filme. Tem toda a reunião de família, cara, tem uma grande conversa ali entre o Dom e o Han sobre responsabilidade, sobre passar o bastão, sobre liderança. E por que eles falam de liderança? Porque o Roman finalmente ganhou uma missão para ele poder liderar. Eles vão partir para Roma e o Dom e a Letty não vão, eles vão ficar em casa. Quem está partindo é, liderados pelo Roman, o Ham, o Tesh e a Ramsay. Eles que estão partindo, obviamente, continuando fazendo missões lá para a agência, a mesma agência que era do Senhor Ninguém lá no passado. E sobre o Senhor Ninguém, tá? Ele está simplesmente desaparecido. Não foi dado como morto e também nenhum outro tipo de informação aconteceu. Ele simplesmente desapareceu. É exatamente isso que tem. Ou seja, obviamente, galera, fica uma grande ponta violenta para que ele volte no 11 também, tá? Porque a gente sabe como é que funciona esses esquemas todos de personagens que morreram com uma potencial, né, chance de voltar daquele jeitinho que o Velozes e Furiosos sabe fazer, tá? É isso que acontece no Senhor Ninguém. Eles vão para Roma, só que daí o que acontece, cara? A gente tem um momento ali, depois da separação, uma rápida conversa que tem, né, da mãe ali do Toretto junto com ele e tudo mais, aquela conversa toda vai acontecendo, e a gente tem um momento de intimidade lá do Dom com a Letty que é simplesmente interrompido, porque é batido na porta deles lá, e quem está na porta com uma perfuração, né, próximo aqui do seu abdômen, completamente machucada, a Cypher. A Cypher está lá. O Dom deixa a Cypher entrar, por mais que ele, antes de deixar ela entrar, prensa ela na parede, fala que devia fazer tudo e mais um pouco com ela lá, né, da vingança de tudo que ela tinha proporcionado para eles lá. E a Cypher conta que, simplesmente, né, existe um novo inimigo e que aquele inimigo, querendo ou não, né, acaba fazendo com que ela se aproxime de outro inimigo dela, que seria o Dom naquele caso ali. E a gente vai para algumas horas antes e vê o quê? A Cypher está lá, cara, num escritório gigantesco, cheio de guardas e tudo mais. E quem entra ali é o Dante Race. Ele está começando sua vingança. Quando ele entra ali, ele quer recuperar, né, simplesmente lá, o controle sobre todo o aparato que a Cypher tem, né, esse aparato tecnológico lá. E ao mesmo tempo, ele quer que a Cypher não exista mais. Então, o que acontece? Ele entra completamente sozinho. E um monte de né, seguranças lá que tem da Cypher apontam as armas para ele e tudo mais, só que daí começa a tocar os celulares deles. Cada um pega o seu celular e simplesmente vê que ou sua esposa ou seus filhos estão, né, com uma mordaça na boca e com uma arma apontada. Simplesmente são capangas do Dante que foram lá, sequestraram essas famílias todas ali, né, dos soldados da Cypher, e o Dante dá simplesmente, né, uma oportunidade para eles ali de matarem a Cypher por ele. O que eles vão fazer? Qual é a escolha deles? Simplesmente eles lá viram as armas e apontam as armas ali para Cypher. O Dante, agora que tem, né, esse aparato todo ali da Cypher, ele pega os dois nerds que tem da Cypher e leva eles com ele, simplesmente para o quê? Para que ele consiga ter quem vá operar tudo que ele vai precisar nessa questão do aparato todo, de como entrar no sistema, hackear, tá? É literalmente isso, para poder hackear qualquer tipo de sistema que ele queira. Só que daí, a Cypher, quando ela vai ser, né, assassinada por seus ex-seguranças, começa uma luta violenta, cara. E ela tem, inclusive, um poder de controle, assim, pra, né, desligar as armas deles lá, tudo mais. E ela luta e ela consegue, né, escapar, mesmo ferida, tá? Ela consegue escapar. Uma grande sequência de ação que a gente tem. E a partir dessa sequência de ação, é o momento onde ela chega lá na casa do Dom. Corta pro outro dia, e quem chega lá, né, é o personagem que era o pequeno nobody, né, simplesmente lá, o Scott Eastwood, que ele era o assistente do Senhor Ninguém, apresentado pra gente lá, ainda em Velozes e Furiosos 9. E ele tá lá, cara, pra
ser um novo responsável pela agência, porque agora ele assumiu essa posição no lugar lá do Senhor Ninguém. Ele chega no outro dia, tá? E o Dom pergunta para ele se ele tinha realmente averiguado todas as informações que a Cypher tinha passado. Ele fala que sim, né? E que batia realmente, porque houve realmente, né, um grande tiroteio lá naquele endereço tal que a Cypher tinha falado que tinha acontecido lá. Só que ele não tinha mais nenhum tipo de informação, porque eles não conseguiram rastrear basicamente nada. Nesse momento, tá, se descobre o quê? O Dom pergunta ali, né, pro personagem, cara, do Sr. Scott Eastwood lá, se ele já tinha entrado em contato com o Roman e a equipe. E ele fala que não. Mas como assim não, se eles estavam lá amando de ti na missão de Roma? Daí ele responde, que missão de Roma? Aí que se entende tudo, o que que é? Cara, era uma grande armadilha que estava acontecendo lá para o grupo que estava em Roma. Let, Dom decidem, né, ir para Roma atrás do seu grupo lá, porque algo estava realmente grave acontecendo. Eles se despedem do pequeno Brian, e quem fica cuidando do Brian é a Mia. Em Roma, cara, que daí assim, ó, Roma acontece uma mega sequência de ação que é extremamente bem evoluída, extremamente bem desenvolvida, tá? Para começar, a grande missão que tem, né, do Roman, Tej, Han e também da Ramsay é conseguir pegar lá um grande de um caminhão onde é para ter um monte de chips tecnológicos lá, tá? Que a agência teria mandado eles conseguirem interceptar e conseguirem, né, resgatar, porque está sendo contrabandeado, aquela coisa toda. Só que dentro, na verdade, existe uma bomba, que só é descoberta quando o Tesh e a Ramsay entram dentro desse caminhão lá, tá? O Roman e o Han estão com carros e eles fazem, né, acontecer todo esse momento da invasão lá, coordenados em todas aquelas grandes sequências de ação que tem do Velozes e Furiosos. Só que quem está comandando tudo, né, e remotamente, porque agora tem ajuda dos nerds lá, da Cypher, além de ter os equipamentos para hackear da Cypher também, é o nosso querido Dante. E daí começa toda essa grande sequência de ação, e quem ao mesmo tempo está tentando chegar, tá, para conseguir ajudar todo o grupo ali é o Dom, é o Sr. Scott Eastwood lá, o ajudante do Sr. Ninguém, e também a Letty, tá? A Letty de moto e os outros dois com seus carros. Eles conseguem, né, entrar em contato com o grupo, só que eles não têm mais nem assim, a Ramsay e o Tej estão dentro do caminhão, eles não têm mais o controle do caminhão, porque o caminhão está sendo controlado remotamente pelo Dante. E o Dante está simplesmente tentando fazer com que essa bomba chegue em algum ponto muito importante de Roma, que acaba sendo, né, decidido depois, durante essa sequência toda, que vai ser o Vaticano. A sequência vai acontecendo, cara, o Dante simplesmente pega uma moto também, vai ao encontro deles lá. Não existe, assim, um grande momento de confronto ali entre o Dom e o Dante, isso só vai acontecer bem mais pra frente no filme. E essa bomba, né, vai literalmente virando como se fosse uma bola gigante, e os carros vão tentando impedir com que essa bola gigante se aproxime cada vez mais do Vaticano, como se fosse, cara, pés jogando futebol. É literalmente isso. Então tem imensas sequências de ação, de perseguição, tem da Letty tentando chegar no Dante, entendeu? E o Dante conseguindo fazer coisas mirabolantes com a sua moto também, e a Letty não deixa por menos. E isso tudo vai, né, sendo seguindo, e a polícia tentando impedir a todos de acontecer, só que impedido quem? O grupo, tá? Eles não estão perseguindo o Dante, estão perseguindo o grupo, como se o grupo fosse, na verdade, fora da lei. É literalmente isso, tá? No final do final do final, essa bomba está realmente a caminho do Vaticano. E o Dom faz algo mirabolante, mas mirabolante ao extremo. Ele tem, cara, um grande guindaste, assim, né? Na última ponte que tem, antes do Vaticano ali, existe o rio embaixo dessa ponte. Ele simplesmente atira o carro dele na ponta do guindaste, para que o guindaste com a outra ponta faça, né, o movimento, bata ali na querida bomba, como se fosse uma bola, que ela voe, quebre ali a divisória da ponte, cai no rio, e que daí a sua explosão ela seja já tem um tipo de contenção por causa da água. E nisso ela explode, ela provoca sim, cara, uma destruição, mas não aquela destruição ao extremo como ela poderia ter, e destruir o Vaticano. Ela não destrói o Vaticano, mas ela faz uma destruição próxima ali de onde ela está. O grupo, cara, Tej, Roman, a Ramsay e também o Han, eles conseguem escapar
tá? Pelos bueiros, pelos subterrâneos de Roma ali, e eles precisam se esconder. E eles não têm mais esse contato ali contra o grupo. A Letty é cercada pelos policiais e simplesmente levada presa, tá? E o Dom consegue escapar também. Quando o Dom escapa, quem aparece lá para falar com ele é a Queenie. O Dom tá lá vendo toda a destruição que aconteceu. Existe uma promessa, né, feita pelo Dante para ele, assim, que ele vai provocar o caos. E a partir desse momento já sabe também quem é aquele cara ali, né? O Dom e o Dante são literalmente apresentados através, né, de conversas de telefone, aquela coisa toda. Quando o Dom tá vendo toda a destruição que aconteceu de Roma, a Queen chega para conversar com ele, a personagem da Ellen Mirren, né, mãe lá dos nossos queridos personagens lá tanto do Jason Statham, que é o Declan Shaw, e também lá do irmão dele. E ela fala para ele uma coisa muito importante, assim, quando o mundo tá em chamas, tu tem que entender que tu não pode sempre apagar, né, não adianta, que algo vai acontecer. Beleza, a Queen pega, vai embora, e o Dom sabe que precisa também, de algum jeito, conseguir escapar, né, ele conseguir se esconder, porque senão ele será preso também. Aí a gente vai, cara, para um grande momento que entra uma sequência de reportagens onde colocam que tudo que aconteceu em Roma é realmente culpa desse grupo, formado pelo Dom, formado lá pelo Tej, formado pelo Roman, formado pelo Ham, formado pela Ramsay. E eles são simplesmente colocados, né, alçados a mais procurados. Né? Aquele negócio de ser mais procurados na Interpol, aquela coisa toda. Eles são responsáveis e são colocados na lista dos mais procurados. E daí a gente corta pra agência, tá? E a agência, agora a gente vê, cara, é um grande aparato que tem, assim, ó, extremamente tecnológico, quase como se fosse a sala do Nick Fury no primeiro Vingadores, assim, com aqueles telões onde tem, né, os outros conselheiros e tudo mais, que nem aparecem o rosto, aparecem, tipo, a silhueta, assim, milhões em volta. Quem está lá é o personagem do Ames, que é o personagem do Alan Riston, tá? E quem chega lá para conversar com ele é a personagem da Tess. A Tess é a personagem interpretada pela Brie Larson e ela é filha do Senhor Ninguém. Eles têm uma grande conversa lá, e agora que, né, não existe mais o Senhor Ninguém, quem era responsável lá era o ajudante do Senhor Ninguém. O ajudante do Senhor Ninguém, ele foi ferido gravemente durante toda aquela grande sequência que acontece em Roma. Por quê? Porque o Dante, ele joga, né, no meio daquela confusão toda que vai tendo sequência de ação, joga cara, um explosivo embaixo da caminhonete onde ele tá, e ele consegue escapar no momento, né? Ele consegue pular do carro, só que logo que ele pula, o carro explode. Quando explode, obviamente que ele é gravemente ferido, ou seja, ele não tem mais como permanecer exercendo sua função, e ele não aparece mais no filme, tá? Ali é a última aparição que ele tem. Ele só aparece lá na casa do Dom e aparece ali nessa parte de sequência de Roma e depois não aparece mais. Ou seja, o Ames agora está sendo responsável pela agência, tá? Não é a Tess, é o Ames. E o Ames decide o quê? Cara, todo o grupo do Dom, as escolhas feitas pelo Senhor Ninguém lá, é, foram, tipo, usados e necessárias, mas são passado. Agora eles são criminosos. Ou seja, ele pede para que os conselheiros o liberem para ir atrás do grupo do Dom e os prender. É isso que acontece, tá? A Tess fala que não, fala que tem que ser realmente respeitado todos os desejos do Senhor Ninguém, que na verdade o grupo do Dom não é culpado de nada, entendeu? Algo deve estar acontecendo ali, que eles têm que receber algum crédito. O Ames passa por cima dela e recebe aquele positivo, né, o sinal verde lá dos conselheiros, para ir atrás. E a Tess sai dali, só que quando ela sai, ela rouba algo que é fundamental, não só para esse momento do filme, mas para consequências que vão ter para frente. Ela rouba o olho de Deus, né? Aquele aparato apresentado pela Ramsay lá atrás, ela rouba o olho de Deus, ou seja, ele não está mais no controle da agência, ele está agora apenas no comando da Tess. E a Tess pega e vai embora. A partir dali, o que vai acontecer, cara? Os grupos a gente, né, vê dividido em vários lugares, assim. Por exemplo, Roman, Ramsay, Tej e o Ham, eles vão para Londres, tá? Simplesmente eles conseguem ser transportados, né, de navio, só que na verdade eles estão dentro de um container cheio de loção, de aquelas loções pós-barba, entendeu? Que daí tem sempre aquelas piadas em relação ao Roman, Tej e tudo mais, né? Sempre aquelas picuinhas entre os dois ali,
e eles vão para Londres. Em Londres, tá? Eu vou falar diretamente do que acontece desse grupo aqui. Em Londres, eles tentam, de alguma maneira, conseguir recursos para poder se operar, para conseguir, cara, ter computadores, ter armas, ter carros, ter coisas todas. Só que eles não têm mais dinheiro. Por que eles não têm mais dinheiro? O Dante, ele pede lá para os nerds simplesmente o quê? Limparem todas as contas, né? Onde esse grupo aqui juntou o dinheiro desde lá do que aconteceu no Velozes 5. Ou seja, ninguém mais tem dinheiro desse grupo. Simplesmente ele hackeou, tirou todo o dinheiro do grupo e espalhou em outras contas ali. E a Ramsey não consegue, né, achar onde está realmente esse dinheiro. Ela verifica que está espalhado, só que ela não consegue hackear o que já está hackeado. Ou seja, o grupo não tem mais como ter esse poder aquisitivo. E aí entra uma grande piada também, que é a maneira de como o roteiro usa para funcionar, né? O Roman abre o casaco e ele, sabe, como se fosse assim, ó, um grande colete à prova de balas? Só que imagina esse grande colete à prova de balas formado por, cara, gigantescas bolos de dinheiro. É isso que vai acontecendo. Então ele tem um monte de dinheiro ali, um monte. E através disso eles vão atrás, tá? Lá de um, cara, um contrabandista, aquele negócio do mercado negro e tudo mais, para conseguir, né, esse valor todo. Só que esse cara já, querendo ou não, estava esperando que esse grupo aparecesse lá, porque existe uma recompensa colocada lá na Dark Web e tudo mais, pela cabeça deles lá. Então ele entrega o grupo ali, né, pra agência. No meio disso tudo, tá, um pouquinho antes disso acontecer, o Terry e o Roman tem a discussão final entre eles, porque eles estão de picuinhas, só que essas picuinhas vão aumentando de gravidade, assim. E eles têm uma grande briga entre os dois, só que uma briga completamente atrapalhada, mas que funciona, né, dentro daquele momento do filme lá, porque eles precisam fazer as pazes depois. Então aquela briga ali é realmente para separar os dois personagens. A partir desse momento, o Han, ele precisa ir atrás de alguém que ele conhece para pedir ajuda. Lembrem da cena pós-crédito que a gente teve em Velozes e Furiosos 9. Daqui a pouco eu volto para isso. Por quê? Vou voltar para um momento. Ó. Quando o Ames ganha o sinal verde lá do conselho, ele vai atrás do Dom, tá? E ele não sabe onde está o Dom. Só que ele entra lá no avião e começa a tentar achar onde está o Dom. Até que ele entende o quê? É recebida a informação que a Tess roubou o olho de Deus. A partir desse momento, eles tentam achar onde está a Tess, tá? A Tess está em Nápoles. E ela está em Nápoles, dentro de um bar, à procura de alguém. Tem uma outra grande sequência de ação da Brie Larson, tudo mais lá, que ela bate nos caras lá que queriam se aproveitar dela, tudo mais. Quem está nesse bar é o Dom. A Tess vai, conversa com o Dom, e como que eles se encontraram, tá? Lembra que a Queenie lá conversou com o Dom lá em Roma ainda? Um pouquinho antes dela ir embora, o Dom fala pra ela assim, ó, eu preciso que você passe um recado pro senhor ninguém. Daí a Queenie responde, eu não sei onde, na verdade ninguém sabe onde está o senhor ninguém. E aí ele simplesmente desapareceu. Não importa, passa o recado. Ele passa o recado que estava pronto para tomar, né, a cerveja belga. A Tess chega, pede a tal cerveja belga quando ela está lá em Nápoles e dá ali pro Dom, e o Dom logo entende quem ela é e eles conversam ali. O que o Dom pede pra Tess, tá? Pede com que ela ajude a salvar a Letty. E a Tess diz que não tem como, porque a Letty está presa, né, dentro de uma prisão da agência, que é impossível fazer isso. E o Dom fala que não existe nada impossível, que ela vai conseguir dar um jeito, tá? Para onde que o Dom resolve ir? Ele resolve ir para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele recebe informação, né, da Tess que o Dante voltou para o Rio de Janeiro. Ou seja, era para o Rio de Janeiro que o Dom vai ir. E a partir do momento eles se separam também. Vamos acompanhar a Tess nesse momento do filme, tá? Porque, galera, por que eu tô fazendo essas ligações rápidas aqui? Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu vou pra frente. Porque o filme ele é completamente picotado. Completamente picotado. Então, tô tentando montar sequências um pouquinho mais longas aqui pra gente conversar. A Tess, quando ela vai pra agência, ela consegue, assim, ó, impedir com que o som, né, emitido dentro da cela onde está a Letty, ele não se propague, ou seja, ele não está aparecendo para a sala de vigilância. As imagens, sim, ela não conseguiu cortar as imagens. E daí ela chega lá, ela fala para a Letty, né, mostra uma coisa que o Dom entregou para ela, que é o famoso colar com a cruz, né?
mostra, a Letty entende o que que era aquele negócio e fala pra Tess simplesmente, a Tess fala pra Letty simplesmente o quê? Eu vou fazer algo que não tem outra alternativa e que tu vai saber o que fazer no momento. A Letty fica sem entender e daí a Tess pega e esfaqueia um pouquinho aqui do lado da Letty ali para que ela fique ferida, tá? É um pouquinho aqui em cima do ombro, aqui assim, tá? Para que ela fique ferida. E daí ela arma toda uma situação, né? Até ela arma uma situação como se a Letty tivesse feito algo contra ela e ela revidou, não sei o que. Os guardas entram e levam a Letty. E a Letty fica sem entender muito, mas fica pensando o que pode ser. Ela é levada, tá? A Letty é levada para uma sala de recuperação. Sala de recuperação, cara, tem um laser lá que começa a operar aqui e começar a fechar toda o corte, né? Limpar e fechar o corte da Letty aqui. Quando a Letty olha pro lado, quem está deitada ao lado dela é a Cypher. A Cypher está ali. E a Cypher consegue, né? Pra quem já viu, cara, essa cena já foi liberada como um snack peek, tá? A Cypher consegue hackear o sistema ali dessa cama onde cada uma tá deitada e simplesmente ela consegue fazer com que, né, os médicos lá que estão numa outra sala comecem a perder os sentidos porque um gás é liberado lá. E ao mesmo tempo que esse gás é liberado, né, o que está prendendo os pulsos das duas é solto. Os soldados invadem, tem uma grande sequência de ação ali, onde a Cypher e a Letty arrebentam todo mundo. Elas sobem, né, para onde estão ali os médicos e tudo mais, e acionam simplesmente lá duas chaves, tá? E por que que a Cypher fala que precisava da Letty? Porque duas pessoas eram necessárias para cumprir aquela parte da missão lá, para conseguir, né, abrir o que precisava abrir para elas poderem fugir. Por isso que ela precisa da Letty. Quando a Letty pega e abre, também ela pergunta para a Cypher quanto tempo, né, ia demorar. E a Cypher responde para ela tanto tempo que ia demorar. Daí a Letty fala, ah, tá, aham. E parte pra cima da Cypher. E daí a gente tem uma baita luta entre as duas, tá? Onde a Letty acaba ganhando da Cypher. Só que é uma luta assim, ó. Sabe quando super-heróis vão se encontrar pela primeira vez? Lembre-se muito do primeiro Vingadores. Antes de eles se tornarem, né, comparsas, amigos, eles lutam. E é isso que acontece com a Letty e com a Cypher. Por causa de tudo que já aconteceu na história das duas personagens, né? Mas elas lutam ferrenhamente. É uma baita sequência de ação ali até que elas, né, depois acabam ficando comparsas. Vamos voltar, tá? E vamos lá para onde está o pequeno Brian junto com a Mia em Los Angeles. Quando o Ames, né, tá indo atrás do Dom, tudo mais, ele pede com que os outros, né, sejam, digamos assim, capturados também. Simplesmente, né, como ele não tem o olho de Deus para ir atrás do Dom e tudo mais, ele pede que as pessoas consigam ir atrás da Tess e, através da Tess, acaba descobrindo a informação que o Dom foi para o Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que o pequeno Brian seja pego também. Os soldados invadem a casa lá, né, onde está a Mia e o pequeno Brian. A Mia consegue proteger o pequeno Brian no primeiro momento, tem uma baita sequência de ação. Todos os personagens, cara, todos os personagens têm sequência de ação, e tem sequência de ação não só com carro, moto e afins, tem de luta mano a mano, que é muito bem feita. O pequeno Brian tá para ser sequestrado, aquela coisa toda, quando simplesmente chega alguém que arremessa um soldado longe. Quem é esse cara? É o Jacob. O Jacob está lá. E o Jacob arrebenta com todo mundo, né? E ele consegue pegar o pequeno Brian e resgatar o pequeno Brian lá, impedindo que o pequeno Brian seja sequestrado. A partir dali, né, eles se separam, fica o Jacob e o pequeno Brian para partir para algum lugar, para um encontro, né, de onde seria o lugar onde todos da família sabem que tem que ir quando vai algum problema, tá? Esse local é um local, cara, no interior dos Estados Unidos, lá, um local onde todos eles sabem que tem que ir se encontrar quando algo de grave acontecer. E quem vai levar o pequeno Brian pra lá é o Jacob, tá? E nesse momento a Mia sai porque ela vai encontrar o Brian e seus filhos. É isso, tá? E o Jacob e o pequeno Brian partem como se fosse uma road trip, assim. Eles partem num carro que tem uma sequência bem engraçada, assim. Que na rua lateral daquela casa tem uma grande caminhonete preta gigantesca, assim, maravilhosa. O pequeno Brian acha que aquele lá é o carro do tio dele, né? O carro do Jacob. E não é. O carro do Jacob é um carro dos anos 90.
Pra quem já viu, cara, o John Cena no Pacificador, ele tá muito naquele clima, né, pacificador, assim, e tudo mais, assim. É um cara extremamente bem, cara, divertido, solto, entendeu? E ele faz, né, esse road trip ali com o pequeno Brian. Vou dar uma ligada, tá, nesses eventos dos dois ali agora. Primeiramente, a gente vê eles no carro, eles conversando bastante, eles brincando bastante de ouvir música e dançar, aquela coisa toda. Aí o Jacob e o Brian param num posto de gasolina, compram roupas novas, tá, pros dois ali. Em cima desse carro, tá, dos anos 90 lá, tinha como se fosse um grande caiaque, tá? Só que esse grande caiaque tá com aquelas mantas protetoras assim. Beleza. A partir disso, depois que eles já estão com roupas assim, cara, roupas bem como se fosse roupa de veraneio, digamos assim. Eles vão pro aeroporto. No aeroporto, até o pequeno Brian pergunta pro Jacob assim: mas as câmeras não vão nos pegar, não vão nos filmar? Daí o Jacob responde: não, é exatamente isso que eu quero. Eu quero que eles saibam para onde nós estamos indo. E eles entram, embarcam no avião. No avião, tá? O Jacob fala pro pequeno Brian assim, ó: simplesmente me segue. Antes disso, né, uma aeromoça passa e dá 3 garrafinhas, né, de Smirnoff, assim, pro Jacob. O Brian é estranho, o Jacob não fala nada, assim, e só pede para ele seguir. No que os dois vão para o banheiro, 3 homens levantam de lugares diferentes desse voo e vão atrás, lá de onde foi o Jacob e de onde foi o Brian. E simplesmente, né, eles são colocados para dormir. E é aquela aeromoça, na verdade ela já conhecia o Jacob, já tinha uma certa amizade. Ela vai lá e simplesmente fecha a porta do banheiro, né, onde o Jacob montou os 3 lá desmaiados lá, fecha como se nada tivesse acontecido, ninguém viu. O Brian e o Jacob foram para a parte de baixo lá do avião. E daí, o que acontece, né? O Jacob abre toda aquela manta protetora que tinha do caiaque. Na verdade, não era caiaque, cara. Ele monta um pequeno planador. É isso. Né? E o combustível é Smirnoff. Ele bota Smirnoff lá. Aí porque o Brian até vai, assim, pega vinho, né? Porque ele achou que era álcool, né? Que tinha que colocar álcool, porque é a informação que o Jacob falou pra ele, né? O tio dele falou que tinha que ter álcool, botou Smirnoff, então ele foi lá, pegou uma garrafa de vinho, porque tem aquelas, né, partes de comida naquela parte de baixo do avião lá, e tem uma piadinha que o Jacob fala: não, assim não dá porque você é rosé, não dá certo, já tentei uma vez, não deu certo. Os dois entram no planador e simplesmente partem, né, abre a parte de baixo do avião, eles partem com aquele planador lá e vão para um outro lugar lá que é Portugal. Eles já estão em Portugal, tá? Tem vários locais que esse grupo tá dividido, tudo mais lá. E lá eles chegam, cara, e não tem ninguém ainda. Então eles têm que esperar chegar todo o grupo lá. O Jacob fica desconfiado, né? Fica triste que algo pode ter acontecido. O Jacob fala para ele confiar, que tudo vai dar certo. E nisso eles têm mais uma cena de intimidade, mas na verdade essa intimidade é muito importante pro personagem do Jacob, porque ele começa a ter algo que ele não tinha, né? É só a gente lembrar do filme passado, do filme 9. Aquele negócio realmente da família, do amado, de sentir pertencente a uma família. É também o arco que tem do Jacob em relação ao Brian, a importância que o Brian vai tendo pro Jacob a tudo isso, né? Que um filme quer muito dizer, a gente sabe muito bem disso, né? Toda a franquia Velozes e Furiosos sempre quer falar muito sobre esse tema de família. Só que vamos voltar para o Sr. Dente Race, porque vamos chegar no Rio de Janeiro com o querido Dom. O Dom chega lá e a gente vê que o Dente Race, cara, o Momoa tá arrebentando nesse filme. Tem uma cena que o Momoa tá simplesmente, cara, com chuquinhos no cabelo, unhas totalmente pintadas, com um roupão rosa. E aqueles 2 nerds que estavam ajudando ele antes, eles estão mortos, cada um sentado numa cadeira de praia, só que com colagens, né, com fitas assim para permanecer com o olho aberto e com um movimento de boca assim, né? E ele tá conversando, o Dante tá conversando com os dois ali e a gente entende quão, sei lá, sociopata e o quanto de coringa tem no que o Momoa tá fazendo. Em trejeitos e coisas afins, isso tem o tempo todo no filme. Eles estão conversando lá, tudo mais, e o Dante parte a partir dali para um outro lugar. E daí a gente vê o Dom chegando no Rio de Janeiro, né? Cara, é como se fosse Copacabana de noite, entendeu? Mas não é, porque a gente sabe que é uma coisa de fundo azul, tudo mais, aquela coisa extremamente estereotipada.
Tá chegando lá aquela coisa toda que é o momento, né, que a gente vai ter de corrida de rua realmente no filme. Tem uma galera, aquela coisa toda, toda aquela montagem, aquela sequência. Lembro do Diogo, o cara lá que peitou o personagem do Dom lá no Velozes e Furiosos 5. Ele tá ali. E tem aquele português todo, né, aquela maneira de falar que é português que a gente sabe que não é português, mas é o português colocado no Velozes e Furiosos. Tá lá, daí o Dom chega com o carro, os dois se abraçam, aquela coisa toda. E logo depois chega a personagem da Isabel, que é a personagem da Daniela Melchior. Chega ali e dá aquela conversada de duelo com o Dom, tudo mais, para lá, e fica aquela promessa de duelo, aquela risadinha que o Dom dá, do tipo, eu vou te vencer, não sei o que, dele, claro, claro que vai. Até o momento que abre, né, espaço no grupo, quem está chegando com um outro carro é o Dante. O Dante está chegando. E chegando com um monte de dinheiro, com $1 milhão, assim, que dá pro Diogo, para tipo assim, ó, quem vencer, né, ele na corrida vai ganhar aquele 1 milhão lá. E daí tá pronto o duelo. Só que antes do duelo tem, né, aquele confronto inicial do Dante com o Dom, e nesse confronto dos dois ali tá colocado que o Dante simplesmente ordena e um monte de homens atrás dele ali apontam armas pro Dom. O Diogo, que estava no meio dos dois, fica do lado do Dom, né? Pega sua arma, aponta, e um monte de homens atrás do Dom aponta armas ali pro Dante. Então fica um monte de armas apontadas e o Dom e o Dante na frente. E eles decidem decidir, obviamente, como aquele duelo. Numa corrida. Só que aí que tá, cara. A sequência como a corrida acontece, de ser o vencedor, o ganhador do dinheiro, o que é a promessa do Dante? Caso ele vença, o Dom é dele. Caso o Dom vença, o Dante vai ser preso. O Dom pode levar o Dante preso. É isso. Vai a corrida. Quem vai na corrida? Dante, Dom, o Diogo e a Isabel. O Dante é o personagem que planeja tudo antes, tá? Tudo antes, tudo antes. Então a corrida, inclusive, está muito bem planejada lá. Simplesmente ele fala pro Dom o seguinte: eu quero ver qual dos dois tu vai salvar. O Dom fica pensando e entra a pessoa que vai dar, né, a largada. O famoso Are you ready? Are you ready? Go! É a Ludmilla. Quem dá toda essa parte ali é a Ludmilla. E o Dom fica pensativo e tudo mais, a Ludmilla vai lá, faz o negócio, corrida começa, e a gente vê que embaixo do carro da Isabel e embaixo do carro do Diogo tem explosivos. Lembram que lá em Roma, esse explosivo provocou o ferimento quase fatal lá no assistente do Senhor Ninguém? Pois é o mesmo tipo de explosivo que tem. O Dom tá correndo, né? Só que ele não consegue correr como a gente tá sempre acostumado a ver o personagem do Dom correr, porque ele tá pensando o que pode acontecer. O Diogo tá vencendo a corrida, tá? Ele ativa o nós, tá vencendo a corrida. A Isabel tá em segundo. E o Dante pega, aciona, tá? Querendo ou não, ao mesmo tempo, os dois explosivos. E o Dom precisa escolher o que ele vai fazer. Então o que ele faz? Ele acaba batendo no carro da Isabel, o carro da Isabel bate em outro carro que tem na lateral e ele capota. Quando ele capota, o explosivo descola do carro e explode. Quando explode, o carro da Isabel, né, tem um impacto, mas a Isabel permanece viva. O Dom consegue parar na frente do carro da Isabel e vai freando para o carro da Isabel ir freando ao mesmo tempo junto, né? Só que daí, o que acontece com o carro do Diogo? Explode, não temos mais Diogo nessa história. E o Dante vence a corrida, tá? É isso que acontece. Só que o personagem do Dom escapa com a personagem da Isabel. Dentro, lá, eles são levados para onde, né? Onde que a Isabel leva o Dom e o que a gente entende qual é a história da Isabel? A Isabel é a irmã da Helena. O Dom já sabia disso. A Isabel não sabia quem era o Dom e muito menos que ele sabia exatamente já que ela era irmã da Helena e tudo mais. Então eles têm uma aproximação por essa história já ser conhecida. O personagem de Isabel não apareceu também lá no Velozes 5. A Helena nunca falou sobre ela. Não. Mas é mais uma maneira que o roteiro faz de armar esse novo personagem e amarrar essas pontas todas. Isso vai ser muito importante também, por quê? Porque a Helena, né, tinha não só
toda a investigação que tá fazendo do Herman Reyes, mas também do Dante Reyes. A Isabel lembra disso, lembra que tem uns arquivos ainda guardados da irmã, pega e dá esses arquivos pro Dom. O Dom decide ir para o único lugar que ainda tem o nome na escritura pertencente ao Dante Reyes no Rio de Janeiro, que é a sede da polícia, a mesma aquela onde teve a invasão. Ela foi desativada, tá? Não é mais a sede da polícia e está simplesmente abandonada, mas continua na escritura com o nome Dante Reyes. A Isabel diz que vai junto, o Dom diz que não, né? Que ela vai ficar ali, vai ficar segura. E a Isabel pede uma corrida para ele no futuro, que diz que ela ia vencer mesmo aquela corrida, tem uma rápida despedida dos dois lá, e o Dom parte para a delegacia. Logo daí, a gente vê que tem alguém seguindo o Dom percebe também que tem alguém seguindo ele, é o Ames. O Ames tá ali já no Rio de Janeiro. Daí chegam, cara, vários caras lá do morro, né, da onde tá morando a Isabel e tudo mais, para tentar atacar o Ames, e o Ames arrebenta todo mundo. Todo mundo, todo mundo. E vai seguindo, né, vai atrás do Dom. O Dom, quando chega na delegacia, não tem ninguém. Ninguém. E simplesmente toca o telefone, quando ele tem o telefone, é o Dante. E várias e várias e várias, né, TVs que estão do lado assim se ligam contando toda a história de tudo que aconteceu. E daí tem novamente essa promessa, né, feita pro Dante, pelo quê? Ele não vai matar o Dom. Ele vai fazer o Dom sofrer. Sofrer. Ou seja, ele vai matar a todos que o Dom ama, para que o Dom, vivo, veja que não conseguiu salvar ninguém, tá? Entram os agentes, né, lá comandados pelo Ames e prendem o Dom. Quando o Dom está sendo levado pelo Ames, o Dom já sabe que algo vai acontecer. E o Ames diz, não sei o que, né, tipo, não vai acontecer nada, não sei o que, não sei o que. Tá. Quando eles estão passando novamente na mesma ponte lá, a mesma ponte do Velozes e Furiosos 5, acontece daí uma explosão no carro e eles são atacados. Atacados por quem? Pelo Dante e, né, pelos... simplesmente lá os criminosos estão junto com o Dante lá. Nesse momento, tá, o Ames acaba confiando no Dom, atira inclusive uma arma pro Dom e eles vão conseguindo contra-atacar. Tudo isso ao mesmo tempo. E mais um personagem chega do nada também, que é a personagem da Tess. A Tess chega ali também para ajudar e vai rolando esse confronto. E o Dante simplesmente tá com a arma apontada para ele pela Tess, pelo Dom e pelo Ames. Ele tá sozinho, porque todos os outros foram mortos ali pelo grupo, tá? E simplesmente ele faz um show, aquela coisa toda lá, tudo mais, e faz um movimento. Quando ele faz um movimento, tem uma sniper de um cara que estava num helicóptero que atira no Ames, depois atira na Tess, o Ames é atingido no colete, mas pelo impacto ele é arremessado para trás. A Tess, né, é atingido no ombro, mas na verdade ela é atingida no ombro por quê? Porque o Dom corre para tentar salvar ela e consegue, né, impedir com que ela tenha esse tiro em outro lugar que vai ser fatal. Nesse momento, o que o Dante tira da Tess? O olho de Deus. E fala pro Dom que agora eu sei onde está seu filho, né? Porque agora, através do olho de Deus, ele vai conseguir descobrir onde está seu filho. Ou seja, tudo que o Dante sempre faz, tá? Ele sempre tem um planejamento. Então, tudo que está acontecendo, inclusive ele ficar numa situação ali, né, aparentemente derrotado, é para ser provocado ou outra situação para que ele consiga ter algo que ele quer. Porque ele não quer matar o Dom. Ele quer, repetindo, provocar dor e sofrimento. É isso. Nisso que acontece, tá? O Dante parte. O Dom fica lá com a Tess, consegue levar a Tess, né, até onde está a Isabel, e a Isabel leva a Tess para o hospital. E é isso. E o Dom parte junto com Ames para o lugar onde está o Jacob e o Brian, tá? Para que eles consigam salvar o Brian. É absolutamente isso que vai acontecer. Vamos voltar para Londres, porque em Londres a gente chega naquela cena pós-créditos do Velozes e Furiosos 9, onde o Sr. Deckard Shaw tá batendo lá naquele homem dentro da, né, aquele saco todo que seria um saco de areia de treino de boxe, né? Tem um homem lá dentro e tudo mais. O Han chega lá, tem uma grande luta, tá? Ali, inicial entre o Han
e o Deckard. Pô, onde ficou o Tej, o Roman e a Ramsay? Cara, eles ficaram do lado de fora ali porque o Han queria fazer tudo sozinho, tá? Ele queria conversar com o Deckard sozinho. Só que daí os caras da agência também estão lá para pegar todo mundo do grupo. Quando eles chegam lá, obviamente que o Deckard, cara, dá todo aquele show, assim como todos ali vão acabando com os caras da agência, né? Até não ficar ninguém. Só que eles acabam descobrindo o quê? Todos estão na lista dos procurados, inclusive assim, o Dente, tá? Isso a Ramsay acaba percebendo, está no controle agora do Olho de Deus. E que contratou vários e vários mercenários para ir atrás de todos que já ajudaram o Dom em algum momento. E nisso quem está na lista também é a Queenie. O Deckard percebe que sua mãe está na lista, ele pega um monte de arma, coloca dentro de uma mochila e parte, tá? E fala para os outros poderem usar tudo que ele tem ali, porque ele parte para ir atrás da sua mãe para colocar sua mãe em segurança. E a gente não vê mais o Deckard Shaw no filme, tá? Ou seja, provavelmente ele só vai voltar a aparecer no Velozes e Furiosos 11. E o grupo agora, como está armado, ele parte também para ir ao encontro de onde está o Dom, né, e o resto da galera lá. Quando a gente chega nessa parte de sequência final do filme, o que vai acontecer? O Jacob parte com o Brian, tá? Porque ele precisa levar o Brian para um local seguro. Porque aquele local lá onde ele está não é mais seguro. O que vai acontecer? O Dante está perseguindo o Jacob porque ele quer pegar o Brian. Cara, o Jacob consegue, né, ir lutando contra lá os outros carros que são comandados pelo Dante, aquela coisa toda. o Jacob tem um carro que estava lá, né, nesse lugar onde eles iam se encontrar, que tem duas bazucas do lado. Então eles atiram, né, o Jacob e o Brian atiram como se fosse um tanque, né, e com esse poder todo vão destruindo carros, é aquela coisa toda maravilhosa, porque, cara, é uma grande sequência de ação que leva todo o final do filme, é todo o terceiro ato do filme. Nesse momento, tá, vai chegar um momento onde o Dom, que tá no avião junto com o Ames, sai do avião, daquele mesmo jeito que a gente já viu antes acontecer em Velozes e Furiosos, só que o Dom sai do avião com o carro, caindo em cima de outros dois carros, isso tá no trailer também, galera, em cima de outros carros para amortecer e já partir, né, pela estrada lá, em toda a sequência de ação que tá tendo de perseguição. O Dante tá com o carro atrás do Jacob e do Brian, o Dom chega também, e o que vai acontecer assim, ó? O Dante consegue pegar o Brian num momento onde esse carro do Jacob, como eu tinha falado, tem aquelas bazucas do lado, emperra. O Brian sai, né, do banco, do carona, vai para a parte de trás do carro para tentar soltar um dos mísseis que tem lá. Né? E o Jacob fala para ele ter cuidado e tudo mais, mas o Brian foi por vontade própria. Né? O Jacob não conseguiu nem ter tempo de dizer não, não vai. Ele foi. O Dante simplesmente vê o Brian ali, agarra o Brian, coloca o Brian dentro do carro dele e parte. Né? Nisso, quando o Dom chega, o Dom fala rapidinho com o Jacob ali e eles não têm o que fazer mais. Não tem o que fazer. Então eles partem em perseguição ali em relação ao Dante. Só que um monte de carros também de soldados lá do Dante estão vindo de frente de onde está o Dom e o Jacob. Onde eles não têm como passar. E o Dante já está partindo com o Brian, né, pela estrada. E aí é o momento onde temos a conclusão do personagem do Jacob no filme, porque ele simplesmente, né, como o arco dele foi de redenção e de entender o amor, de ser pertencente à família e tudo mais, ele pega, né, aciona os mísseis que tem no seu carro, dá uma última falada com o Dom e se coloca ali como um sacrifício, se joga com o carro, né, na frente lá de onde está o Dom, para que ele bata, né, e literalmente exploda, não só ele, mas todos os carros lá dos criminosos. Nisso o Dom consegue passar por ali, né, pelo lado, e a gente não tem mais, né, o personagem do Jacob. O Jacob morre nesse momento do filme ali, mas consegue colocar tudo isso num ato de sacrifício para que o Dom consiga partir atrás do Dante. Quando o Dom tá atrás do Dante, ele fala pro Brian, tá? Quando ele começa a emparelhar o carro, assim, ó. Sinta o carro.
sinta o carro. A mesma coisa que tinha acontecido lá no começo do filme, naquelas mensagens dele de tentar fazer com que o Brian entendesse a maneira não só de dirigir, mas que sentisse o carro para ir reagindo de acordo. E daí ele consegue pegar e simplesmente o quê? Antes de chegar e conseguir tirar o Brian do carro do Dante, cara, vem 2 helicópteros, arremessam, né, como se fosse arpões, atinge o carro do Dom, para que impedir com que o Dom siga atrás do Dante. O senhor Dominic Toretto simplesmente consegue arrebentar com os 2 helicópteros. Arrebentar. E consegue junto fazer com que um daqueles helicópteros utilize como se fosse um peão, faz um movimento lá com o carro, né, com praticamente um drift, e usa um dos helicópteros como peão para bater no carro do Dante. Quando bate no carro do Dante, o carro do Dante está rodopiando, e o carro do Dom também está rodopiando. A partir do momento que está rodopiando, o Dom tinha falado pro Brian sentir o carro, e ele simplesmente grita agora. Quando ele grita agora, o Brian pula, o Dom abre a porta do carro, o Brian entra dentro do carro e o Dom segura ele. E a partir disso eles partem. Né? O Dom conseguiu tirar o carro, né, o Brian de dentro do carro do Dante e parte. Quando ele parte, o Ames fala no rádio para ele que ia conseguir pousar o avião, né, num local próximo, que era para o Dom encontrar ele lá. O Dom pega a direita, na primeira direita que tem, para encontrar ele lá. E ele para numa represa, cara. E essa represa, simplesmente quando ele chega, ele vê que tem um caminhão gigantesco vindo. E quando ele olha pro outro lado, tem um outro caminhão gigantesco vindo. E ele fica parado no meio desse carro. Ele recebe, né, uma mensagem lá, numa ligação, dizendo, através do Dante, que o Dante para o seu carro, cara, numa outra ponta, assim, um local onde é seguro, para o seu carro lá numa outra ponta, falando o quê? Que agora, simplesmente, ele vai morrer sabendo que não conseguiu salvar seu filho, ou seja, agora ele já pode morrer. E os 2 caminhões começam a vir um pro outro, assim. Só que um pouquinho antes disso acontecer, quem estava vindo de avião para conseguir ajudar o Dom e a equipe? Ramsay, Han, Roman e o Tesh. Vindo de avião. E vem um míssil do nada e atinge o avião deles quando eles estão se aproximando do grupo do Dom. Esse avião é atingido e a gente percebe o quê? Quem atirou esse míssil? Foi o Ames. O Ames estava amando do Dante e trabalhando com o Dante desde o início, sabe? Desde quando? Desde lá do janeiro. Lembra do mês do filme lá, tem um cara gigantesco vestido de azul? Esse cara era o Ames, que já trabalhava naquela era pro Herman Race. Quando, né, o cofre foi retirado, o Dante para no espaço aquele aberto que não tem mais o cofre, quem para do lado dele é o Ames e simplesmente fala para ele: vai ser um prazer começar a ter negócio contigo, a nossa parceria, não sei o que, não sei o que. Então já estavam trabalhando juntos desde aquele momento lá, ele pegou se infiltrou na agência, ou já trabalhava na agência, que isso não é realmente explicado, mas trabalhava junto do Dante desde os eventos lá de Velozes e Furiosos 5. Ele que atirou aquele míssil. E a gente vê assim, ó, ele com o cara com a bazuca, tem um morro atrás, o avião atingido lá onde estava o nosso grupo, né? Tej, Roman, Ramsay e o Ham, some atrás desse morro e logo depois acontece uma explosão. Simplesmente isso. Tá? Morreram? Sobreviveram? Quinta-feira sai um vídeo falando sobre esses detalhes todos, tá? Mas é isso que acontece. Os caminhões lá partem para baterem, né, e explodirem o carro do Dom. O Dom olha pro Brian, Brian diz que acredita, que tem fé. O Dom acelera o carro e quando os caminhões vão bater e prensar o carro onde eles estão, ele desce a represa, os caminhões batem, explodem, o fogo todo começa, né, a ir atrás de onde está o Dom e o Brian descendo com o carro voa, desce e o Dom vai dirigindo simplesmente na parede da represa ali, até o momento que cai na água, o Dom e o Brian saem do carro e tudo mais,
conseguem chegar até a beira e daí o Dante simplesmente pega, aciona bombas. Que bombas, cara? Simplesmente a gente vê que por toda a represa existiam aqueles mesmos detonadores que tinham aparecido lá no acidente do Senhor Ninguém, que tinha ido lá no carro do Diogo, que tinha ido lá no carro da Isabel também. Tem milhões, milhões, milhões. E simplesmente ele aciona. Quando ele aciona, começam as explosões. Toda aquela água que estava lá na represa vai acabar com tudo ali. Com tudo. E vai matar, obviamente, o Dom e o Brian em segundos. Quando aciona, o Brian olha pro Dom, o Dom olha pra ele, né, sem saber o que fazer, e acaba o filme. Acaba o filme. Por isso, cara, que eu chamo muito de Guerra Infinita esse Velozes e Furiosos 10, entendeu? Que o próximo vai ser literalmente o Vingadores Ultimato, que a gente vai ter de Velozes e Furiosos. Galera, sobre a cena do pós-créditos, esse vídeo aqui já tem quase 1 hora, tem um vídeo exclusivo sobre o que acontece no pós-créditos, só que daí, cara, o filme tem um detalhezinho que acontece simultâneo nessa cena. Simplesmente, onde que estavam, né, presas lá a Cypher e também a Letty, na Antártida, a prisão que tinha, né, da agência na Antártida. Tá as duas caminhando lá pelo gelo, um submarino sai do meio de uma geleira lá do nada, abre, né, a escotilha. Quem sai da escotilha linda, maravilhosa? Nossa querida Gisele. Gal Gadot de volta ao universo de Velozes e Furiosos. Cara, ela tá simplesmente com um binóculo lá, a Cypher dá uma risadinha, né, pra Letty dizendo assim, ó, não, agora aqui é o meu plano, esse aqui é o meu plano, porque a Letty tá falando pra ela assim, é esse que é o seu plano? Vai ficar caminhando ali sem saber pra onde vai e tudo mais, e morrer congelado? Sai o submarino lá, quem tá lá é a Gisele, e a Cypher responde isso pra ela, acaba o filme. Literalmente isso. Então a gente vai ter também o personagem de Gisele aparecendo. Não duvido nada que a gente tenha outros personagens, mas vou falar isso na quinta-feira no nosso vídeo ali, já teorizando muita coisa de Velozes e Furiosos 11. Certo, galera? Como eu falei antes, ó, esse vídeo já ficou gigante. Tudo que acontece no pós-créditos tem uma cena exclusiva ali, um vídeo exclusivo pra gente poder conversar sobre. Certo, galera? Então aqui, esse foi o famoso todos os spoilers de Velozes e Furiosos 10. Cara, esse roteiro, ele é muito difícil de ir, assim, ó, conversando com esses detalhes, porque ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso que eu tentei em vários momentos juntar essa sequência ali pra gente poder conversar. Certo, galera? Curta o vídeo, assina o canal, coloque embaixo nos comentários o que acharam de Velozes e Furiosos 10 pra gente poder seguir conversando. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viu o sonho aqui.